E aí, galera, beleza? Aqui é o Johannes do canal PY Ajude-me. Hoje vamos fazer uma parada muito doida. Olha aqui, primeira parte é bem simples, né? É basicamente que você aprende a primeira aula de Python, né? Você declara aqui variável, depois você verifica se a variável é true, aí você imprime true, se não, você imprime false. Aliás, aqui você deve ter visto isso já várias formas diferentes aqui. Você também pode escrever assim. Esse aqui também funciona, mas não é padrão de Python, não é recomendável. Melhor jeito de fazer é assim, ok? Isso sempre funciona melhor desse jeito, assim. Ahn, mas o que é isso aqui? A gente tá fazendo um loop for, em vez de ter aqui um if, é for, e depois tem else. O que é isso? Que vai sair? É pior que funciona, olha aqui. So, agora ele imprimiu. O que é isso? Por que ele fez isso? Porque é o seguinte, esse na verdade é uma função bem legal que tem dentro de Python que você raramente vê, mas eu gosto. Recentemente tenho usado um pouquinho mais. Eu acho que nos meus módulos que eu escrevi usei no máximo 5 ou 6 vezes, mas na verdade é uma coisa bem legal. Quer dizer, se o loop termina sem ser interrompido, aí ele vai para else. Então quer dizer, se está tudo rolando certinho, vai para else, certo? Se não, olha aqui. If v é 5. Aqui a gente vai colocar um break. Agora, né? Então, com 5 ele vai sair agora. Olha o que acontece. Agora ele não imprime o que é isso. Porque o loop foi terminado aqui como um break. Então, esse sai fora. Né? Ele não imprime isso. É um recurso bem legal. É pouquíssimo usado. Você raramente vê isso no código. Mas o negócio da hora, vale a pena usar, porque muitas vezes você vai reduzir um monte de código com esse for else, tá bom? Muito obrigado por assistir, a gente vai se ver na próxima aula, né? Tchau, tchau.